Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem o alívio e o consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, que encontrem o auxílio que necessitem. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferências. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração para montagens das cestas básicas, para os irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Aviso. As aulas do EJE iniciam no dia 9 de março. Jovens, iniciantes e todos os grupos de estudos. Horário da tarde. Inicia-se às 1h30 e à noite às 7h30. Aos sábados, 14 de março, às 16 horas. Informações com Neuza, Julie, Ana Jardim e Juarez. Evangelização infantil. Tragam suas crianças, filhos, netos, sobrinhos e vamos plantar a semente do cristianismo. Crianças de 7 a 12 anos, inicia para o dia 14 de março, da 1h30 até às 5 horas. As inscrições é com a Maria Lopes, na sala das crianças. Reforçando então que o Magistério está precisando de doações de alimentos para os assistidos. Precisamos de óleo de soja, massa, sal, café, leite, farinha de trigo e farinha de milho, entre outros. Vamos então abrir o Evangelho acaso. O Cristo Consolador. Venham a mim, disse Jesus, os que estão sofrendo e os que acabam sobrecarregados, eu os aliviarei. Aceitem meu jugo, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim encontrarão o repouso de suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que assim seja. Vamos elevar então o nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que acompanhem mentalmente na harmonização que será feita neste momento. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer, assistindo a todos quanto apela o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam nos males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Passo então a palavra ao nosso irmão Edgar, que vai ministrar a palestra de hoje. Boa tarde, amados e amadas. Nesta tarde um pouquinho com a cara feia, como a gente diz, né? Mas conseguimos chegar até aqui.
que possamos nestes breves momentos estarmos aqui de corpo, de alma e de pensamento. Que a nossa conversa hoje seja proveituosa. E para que ela seja proveituosa, temos que estar aqui de corpo, de alma, presentes. Vocês vejam como a espiritualidade, ela prepara os ambientes para a gente trabalhar. Na nossa abertura de hoje, lá em cima, a felicidade não é deste mundo. Para nós que cremos numa vida após essa, nós sabemos que a nossa felicidade é de acordo com as nossas possibilidades de sermos felizes. E que esta felicidade são momentos de felicidade. Não é uma felicidade plena. Aí depois nós viemos aqui para fazer a palestra, a irmã lê o Cristo Consolador. O Cristo Consolador, que vem nos trazer o amor puro, fraterno, nos dizer que temos que nos tratar como irmãos, não atrapalharmos a caminhada do outro. E numa tarde tão importante em que nós vamos fazer reflexões da visão espírita sobre o carnaval, parece que quando a gente vai falar sobre o carnaval, a gente vai falar muitas novidades, muitas coisas novas. Mas a realidade é que nós viemos avivar aqui dentro de nós aquilo que nós sabemos, mas que por vezes, e principalmente nessas vésperas de grandes acontecimentos, nós fortalecemos aqui dentro a nossa vontade de querer estar sempre elevados. O Espiritismo não condena o carnaval, mas alerta para os perigos do desequilíbrio, excessos e baixa vibração espiritual comuns nesta época. Quando aproximam-se essas grandes festividades, Dia das Mães, agora tivemos... O que nós comemoramos agora? Iemanjá. Falha a memória, às vezes a idade vai chegando, né? Então, nesses momentos, as caravanas do mundo espiritual, elas se organizam para vir para cá. E dentro desta organização estão muitos adeptos destes segmentos religiosos. Mas também vêm outros na carona para às vezes nos perturbar, para às vezes se intrometerem em nossas decisões. Porque o Livro dos Espíritos, na pergunta 256, se não me falha a memória, nos diz. Allan Kardec faz a pergunta para os Espíritos: os Espíritos mandam em nós? Muito mais do que imaginais. Então eles se reúnem lá e começam a descer para a crosta terrestre. Vem aqueles religiosos, vem aqueles não tão religiosos. No Dia das Mães também se organizam, né, essas caravanas, principalmente dessas mães que já estão na pátria espiritual. Às vezes vêm com as suas dores, com as suas aflições. E no carnaval? No carnaval se reúnem também uma grande gama de espíritos, atraídos pela festividade da carne. Carnaval, festa da carne. Mas e aí, o que a doutrina espírita tem para nos dizer sobre esta festa, que às vezes é tomada de muitos exageros? Às vezes as pessoas extrapolam os seus limites e invadem o limite dos outros. A doutrina espírita critica isso? Não, jamais. Essa doutrina consoladora, essa doutrina que nos mostra o caminho da felicidade, como falamos há pouco, não proíbe, não cerceia, muito pelo contrário. Nos mostra os verdadeiros valores, nos mostra que nós atraímos aquilo que nós sentimos através do nosso pensamento. Então, nessas festas do mundo, vamos dizer assim, nós temos as companhias que nós quisermos.
estão todas presentes. Assim como se reúnem os adeptos desta festa, também descem muitos espíritos superiores, irmãos que partiram daqui com uma elevação espiritual para nos auxiliar, para fazer com que nós não desdenhamos, não criticamos, mas para que nós nos reunimos para manter a atmosfera num equilíbrio saudável, principalmente para esses irmãos. Aqueles que veem, não, eu vou lá, vou aproveitar os 4, 5 dias e vou voltar. Mas aí vem tão contaminado por aquela vontade de extrapolar, que às vezes não retorna. Às vezes fica entre nós, esperando uma oportunidade quando nós baixamos o nosso campo vibratório para intuir-nos, até mesmo deixar de vir na casa espírita. Vejam como é importante a doutrina não proibir, não cercear, mas explicar, dar a condição para todos nós, a condição primordial, o livre-arbítrio, de decidir o que eu quero falar para aquele festeiro que exagera. O que eu devo falar para aquele crente como nós, crente, é que cremos em Deus, cremos em Jesus. O que intuir aos nossos irmãos nesses dias dessas festividades? Muitos segmentos religiosos fazem vigílias, maravilhoso. Muitos lares, adeptos do evangelho no lar, às vezes faz 2, 3 vezes na semana, nesta época. Maravilhoso. Nós equilibramos as energias e nós suprimos as necessidades com o auxílio desses irmãos que vêm nos auxiliar nisso. Porque as tentações para nós desviarmos da nossa caminhada, elas são muito grandes. Nós temos um corpo físico que ainda precisa do material para se sustentar. Mas esses irmãos vêm nos guiar, vêm despertar aqui em nós esse sentimento de amor ao próximo e desejar a todos os festeiros que se divirtam, que aproveitem esta época que gostam, para que eles se sintam libertos das suas necessidades, vamos dizer assim. A doutrina enfatiza o uso do livre-arbítrio com responsabilidade, destacando que a busca por diversão sadia é válida, enquanto ambientes de vício e descontrole podem atrair assédio espiritual e consequências morais duradouras, o que falamos há pouco. O que é que a doutrina espírita nos fala a respeito dos exageros? Tudo que é demais prejudica. Num primeiro momento, em primeiro momento, aquele que se insere nestas festividades, transloucados pelo prazer, pela vontade de se dirigir, de se sentir. Mas e aí? Tudo que é demais faz mal. Atinge, como eu disse, primeiramente a nós e depois aqueles que estão ao nosso derredor. Causa preocupação em pais, em filhos, em amigos, em vizinhos. Por isso que a moderação nessas datas específicas, em todas elas, a moderação tem que ser a base, para que com equilíbrio nós passamos por estas situações, por estas datas, vamos dizer assim, e voltar a tocar a nossa vida, com paciência, com tolerância, com compreensão,
Porque é isso que Jesus fez conosco. Quando chegou aqui, encontrou nós todos tortos, vamos dizer assim. Nós todos crendo na lei do olho por olho, dente por dente. Mas Ele vem e nos traz a sua mensagem. E assim são esses espíritos que vêm para a Terra. Eles nos trazem a paz, a harmonia, a energia. Eles nos trazem esses fluidos potencializados pelos irmãos do bem para nos proteger, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio. Lei da afinidade. A psicosfera durante o carnaval pode ser densa. Pensamentos e atos de luxúria, embriaguez e descontrole atraem espíritos de vibrações semelhantes, facilitando as obsessões. Para a gente que trabalha em mesas de desobsessões, e vários médiuns lá trabalham, assim como eu também trabalho, após essas datas, os nossos mentores espirituais, eles têm um trabalho imenso para convencer, vamos dizer assim, estes irmãos a retornarem ao seu habitat no mundo espiritual. É um trabalho árduo, muito mais árduo pela equipe espiritual da desobsessão. Então é isso. Nós não podemos baixar a nossa vibração. Nós que, não que sejamos diferentes uns dos outros, mas nós que proferimos estas religiões de paz, de caridade, de paciência, de tolerância, de entendimento, nós temos que nos precaver. E qual é a melhor maneira de nós nos precaver? Elevar o nosso pensamento, fazer as nossas preces, fazer o nosso evangelho no lar. Nestas noites, fazer uma pequena leitura do evangelho, se colocar diante do Criador como verdadeira criatura e pedir: Senhor, ajuda-me a não perder o meu entendimento. Faze com que eu consiga tolerar os meus semelhantes, orar por eles, desejar a eles o bem, porque aí sim nós estaremos fazendo com que esses irmãos retornem às suas paragens. Recomendação de equilíbrio. A moderação é essencial. O Espiritismo sugere evitar o uso de tudo que é tóxico, sexo irresponsável, violência, buscando festividades sadias ou momentos de refazimento. O que são esses momentos de refazimento? Esses momentos. Por exemplo, eu não sei aqui, mas na casa onde eu estou atuando atualmente, nós não paramos no carnaval. Nós temos o trabalho na terça-feira, nós temos o trabalho na quarta-feira, porque nós precisamos manter o equilíbrio da nossa região. Porque quando se faz uma prece, imaginemos o seguinte: esse salão totalmente com as luzes apagadas. Aí lá no fundo se acende uma velinha, um foguinho bem, e sai da penumbra. Assim são os nossos evangelhos do lar, assim são quando nós elevamos o nosso pensamento e nos colocamos diante do Criador, pedindo para Ele nos ajudar. Acende-se uma luz, que ilumina, uma luz espiritual, que ilumina o nosso lar, que ilumina a nossa rua, e se expande essa luminosidade da nossa fé, da nossa crença, de sabermos que temos um Pai bom e justo, que nos ouve, que nos atende, não em tudo que nós pedimos, porque nós somos exagerados, nós pedimos coisas às vezes que nem merecemos,
mas daquilo que precisamos, do essencial para mantermos o nosso equilíbrio, Ele nos dá. Ele nos dá. Então, mantermos-nos sempre ativos com a nossa fé, com as nossas preces. Vigilância e prece. É um período que exige atenção redobrada aos pensamentos e atitudes. O uso da oração é incentivado para manter a harmonia interna e a proteção espiritual, o que falamos há pouco. Dedicarmos um dia, aliás, um tempinho do dia, para buscarmos esta luz, para buscarmos este consolo, para buscarmos o entendimento de que devemos nos respeitar uns aos outros. Com humildade, com paciência, com perseverança, fazer as nossas reuniões do Evangelho Lar, com a certeza de que não somos melhores que ninguém, mas quando caminhamos por um caminho que Jesus deixou para nós seguirmos, quando nós trilhamos este caminho, nós começamos a nos melhorar e a pensar diferente do que pensávamos há tempos atrás. Começamos a buscar o equilíbrio para nós e para os nossos semelhantes. Isso é a doutrina espírita, isso é religiosidade. Porque todos os segmentos nos levam para Deus. Cada um com as suas filosofias, com as suas ciências, com o seu segmento religioso. Mas todos nos conduzem para o grande ponto de luz, para a tranquilidade de sabermos que as nossas dores não foram causadas por Deus. Hoje, se passamos por dificuldades, não é porque Deus quer que nós sofremos. Ah, mas se Deus sabe que é ruim sofrer, por que Ele me deixa sofrer? Lembra lá no início, quando nós falamos sobre livre-arbítrio? Deus já fez o que tinha que fazer por nós. Nos colocou num mundo de provas e expiações, porque precisamos estar aqui. Precisamos passar por estas caminhadas, às vezes espinhosas, para a corrigenda de atitudes passadas, de compromissos assumidos antes de reencarnar, não cumpridos em vidas passadas, e hoje estamos aqui, ainda, neste plano de provas e expiações. Tudo é de acordo com o que nós fizemos. Ah, vou chegar sim um dia ao plano de regeneração. Claro que vamos. Mas enquanto tiver um de nós sofrendo, se arrastando, nós não vamos conseguir passar para este plano. Por isso que temos que nos unir em torno do Evangelho de Jesus. Aquele que mais nos atrapalha às vezes é o que mais precisa das nossas preces, das nossas orações, das nossas compreensões. Aquele filho rebelde é o que mais precisa que nós lhe estendemos a mão. Aquele vizinho chato, mala, que nos incomoda, é o que mais precisa das nossas preces na hora do Evangelho no Lar, porque aí abrange também a sua morada. E não estamos ali juntos, praticamente, por acaso. Não é a primeira vez que nos encontramos. Então é isso que essa doutrina nos mostra. Fazei ao outro o que gostaríeis que vos fizessem. Oportunidade de renovação. São algumas reflexões. Em vez de focar apenas no prazer imediato, o espírita pode usar os dias de folga
para estudos, convívio familiar ou ações de caridade. Vocês não imaginam o quanto existe bem perto de cada um de nós caridosos, aliás, que precisam de caridade, irmãos sofredores. Se nós olharmos para o lado, nós teremos várias mãos para segurar a nossa em pedido de socorro. Se nós olharmos para frente, nós vamos ver irmãos caminhando, deixando um rastro de luz, porque se eles estão na nossa frente, a evolução deles está um passo à frente da nossa. Nós vamos invejar? Não. Vamos nos esforçar, modificar aqui dentro aquilo que precisa ser modificado, buscando o equilíbrio, buscando socorrer aquele que às vezes está com a ausência da luz de uma prece. Não custa nada querermos o bem para o nosso semelhante, elevarmos o nosso pensamento a Deus e dizer: Senhor, ampara o meu irmão. Ah, mas ele nem está sabendo, mas chegará até ele lampejos de lucidez e fará com que eles: olha, hoje amanheci melhor um pouquinho do que estava ontem. Imaginemos se nós dissemos assim: Senhor, ajuda-me nesta prece a acalmar um pouquinho os festeiros, para que eles se conscientizem de que nós temos um limite para chegar. O nosso limite é o limite da liberdade. A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do meu semelhante. Se ele gosta daquilo, eu não posso interferir, mas eu posso interferir junto a Deus para que ele se melhore, para que ele busque novamente o equilíbrio, para que ele retome a sua vida, porque depois da quarta-feira de cinzas, a vida continua. Os nossos compromissos continuam. É a mesma coisa que na virada do ano. Ai, a ansiedade para chegar o primeiro do ano. No outro dia continua tudo. A nossa caminhada, às vezes, difícil. Mas quando nós renovamos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, quando nós buscamos o equilíbrio entre aqueles que nos rodeiam, entre aqueles que porventura se aproximam de nós através das nossas vibrações, às vezes não tão boas, essa busca é incessante. Pululam entre nós milhares e milhares de espíritos bons, mas outros tantos ainda precisando resgatar, ainda não conscientizados de que aquilo que estão fazendo vai atrasá-los nesta caminhada chamada evolução. Por isso, meus queridos e amados irmãos e irmãs, vamos continuar essa caminhada. Vamos buscar o consolo naquele que tem o consolo para nos dar, naquele que chegou aqui e se dedicou a nos ajudar. Vamos buscar a nossa felicidade, mas com a certeza de que nós vamos ter a felicidade deste mundo. Festa em si, a festa em si.
O carnaval, como expressão cultural e artística, não é o problema, mas sim o ambiente focado na festa da carne, caracterizado pelas inversões de valores. Porque nós temos que ter a consciência, meus irmãos e minhas irmãs, de que quando a gente vai nos divertir, vamos dizer assim, e que porventura eu sou adepto, hoje não mais, de tomar uma cerveja, de tomar uma bebida alcoólica, que o primeiro gole é para mim. O primeiro copo de cerveja é para mim. Os outros é para as minhas companhias espirituais. É para aqueles que vêm atraídos por essa vontade. E aí a gente toma um copinho, eu digo a gente porque eu já bebi. Vou tomar só mais um. Eu bebo socialmente, vou tomar outro. Assim acontece nessas festas. Já pulei muito carnaval na minha juventude. Já cometi muitos exageros na minha juventude. Mas graças a essa doutrina, que me abriu um caminho difícil de percorrer, mas que me dá a certeza de que quando eu estiver ali na frente, eu não preciso retornar e fazer uma nova caminhada. Porque é essa a missão do Espiritismo em nossas vidas. Nos mostrar o lado bom e o lado não tão bom, e deixar que eu decida. O que eu quero fazer? O que eu quero buscar? Quais os prazeres que eu quero buscar? Tudo são ciclos em nossas vidas. Tudo são momentos em nossas vidas, inclusive a felicidade, inclusive a consolação. Porque quando nós nos afastamos da consolação, é quando valorizamos mais aquilo que nos prende na terra. Aquilo que faz com que nós nos prendemos cada vez mais neste mundo de provas e expiações. A luta é ferrenha. Os atrativos para desviarmos do caminho são imensos, são muitos. Mas a felicidade de saber que estou traçando a caminhada que Jesus deixou para nós, e que hoje pode ser difícil, mas amanhã as coisas começam a melhorar. A gente vai se conscientizando que é possível, sim, melhorar as nossas vidas, melhorar os nossos relacionamentos, até mesmo com aqueles que às vezes nos ofendem, que são os que mais merecem a nossa atenção espiritual. Buscar sempre na palavra abençoada de Jesus a resposta para aquelas situações mais difíceis. Mas Jesus sabe das minhas necessidades, Deus sabe do que eu preciso. Mas o que nós falamos há pouco? Deus nos dá a liberdade da escolha. Jesus nos dá a liberdade da escolha. Eles já fizeram o que tinham que fazer por nós. Nos colocaram neste mundo, nos propiciaram passar por esta jornada e resgatar os nossos erros. Agora é por nós. E acreditem, entre nós não existe nenhum coitadinho. Tudo é merecimento. Tudo é causado pelas nossas ações, porque toda ação tem uma reação. Por isso, meus queridos e amados irmãos,
Peçam, orem por vós, por vossas famílias, pela humanidade. Vamos transformar este mundo. Um mundo um pouco melhor. Ah, mas tem muita coisa errada. Faça a sua parte. Mude o seu mundo. Mude as suas atitudes. Renove os seus pensamentos dia a dia. Insista. Porque a mesma mão que balança, que afaga, é a mesma que, de acordo com o desequilíbrio, agride, machuca. E nesses momentos que estamos passando, nesses momentos de muitas aflições, de muitas guerras, de muita desigualdade, é o nosso momento. Está tudo certo. Assim caminha a humanidade. Mas com a conscientização, pouco a pouco, de cada um de nós, nós vamos transformando tudo aquilo que é de ruim em coisas boas, em amizades saudáveis, em trabalhos na casa espírita, às vezes dificultoso, porque somos todos diferentes uns dos outros. Mas sigamos. Impunhe a bandeira de Jesus. Valorizem a bandeira de Jesus. Aliás, valorizemos, porque eu não posso me excluir. A bandeira de Jesus não é a bandeira do Espiritismo. Não é a bandeira do catolicismo, não é a bandeira das religiões afro, não é a bandeira do crente. A bandeira de Jesus é comum a todos nós. Uma bandeira chamada amor. O amor que acalma, que acaricia. O amor que não prende, que liberta. Essa é a bandeira de Jesus. Ame. Mas ame mesmo o seu semelhante. Que chegará um dia em que possamos nos confrontar uns com os outros e termos o coração aberto para o amor de Jesus. É difícil, mas está logo ali. Falta pouco. Em suma, meus irmãos, a postura recomendada é de um festejar consciente, onde o respeito a si mesmo e ao próximo prevalece, evitando a colheita de débitos espirituais. Evitando a colheita de débitos espirituais. Ou seja, aquilo que nós plantamos ontem, estamos colhendo hoje. Por isso vamos selecionar as sementes que estamos plantando. Porque a semeadura, todos dizem, ela é livre. Mas a colheita, ela é obrigatória. Então plante mais amor ao seu derredor. Plante mais compreensão. Plante mais paz, mais tolerância. Mais amor, mais caridade. Busque esses sentimentos que Deus colocou em nós. E procure eliminar do vosso coração os sentimentos que não foi Deus que colocou em nossos corações. Sentimentos de raiva, de ódio, de prepotência, de indulgência. Isso são sentimentos que nos afastam de Deus. Amor demasiado à posse. Isso nos afasta de Deus, nos prende da terra. Busquem, meus irmãos. Mas busquem sempre uma vida melhor. Mas que esta busca não torne a vida do meu semelhante
não atrapalhe a vida do meu semelhante. Que essa minha busca de melhorar faça com que eu também pense no outro, que ele se melhore, que ele continue buscando. Porque Jesus é uma fonte inesgotável de todos os sentimentos bons. Ele não se magoa quando nós erramos, porque esse mago é sentimento nosso, não é sentimento de Deus nem de Jesus. Ele não fica frustrado quando nós erramos. Pelo contrário, Ele está sempre com a sua mão posta para nos guiar, para nos trazer de volta à luz, que porventura nós às vezes apagamos com os nossos sentimentos mundanos. Este é Jesus. Que nesse carnaval, meus irmãos, não tenhamos tantas notícias ruins, não tenhamos tantas desavenças, e para isso, os benfeitores espirituais precisam da nossa ajuda, da nossa conscientização, que podemos sim aliviar um pouquinho a atmosfera terrestre. Que Jesus, na sua mansuetude, no seu amor imensurável, nos abençoe a todos nós e que tenhamos um ótimo retorno aos nossos lares. Muito obrigado. Agradecemos então as reflexões trazidas pelo nosso irmão e convido os médios que se dirigem às salas de trabalho. Isso. Magnético isolado. Isso. Isso. Os irmãos que têm a fichinha de atendimento fraterno podem se dirigir à sala de atendimento. Seria a fichinha de atendimento fraterno? Quem tem a ficha para atendimento fraterno, aí pode descer, tá? Quem é a face coletiva, é só um passe pequeno. Passe magnético e passe isolado pode se dirigir também às salas de tratamento. Vamos a levar. Alô? Acho que é. Alô? Posso no Google? Beleza. Vamos elevar então o pensamento a Deus e a Jesus, colocando em nossa tela mental tudo que aqui viemos buscar, mentalizando aqueles irmãos que também não puderam estar aqui hoje, que possam receber o passe coletivo. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor,
aqueles que vós não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudarmos ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos as simplicidades que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. Que assim seja. O passe foi transmitido, que todos possam voltar com segurança aos vossos lares. Muito obrigada.